E aí, galerinha do 100, estamos aí para mais uma aulinha. Eita, vamos lá então? Terminar nossa aulinha de regra de 3, começar a falar sobre regra de 3 composta, né, e aprofundar o nosso conhecimento. E aí, vamos lá. Questãozinha, ó. Regra de 3 composta, parte 2 da regra de 3. Questão da Unesp. Uma gráfica possui 5 máquinas iguais que produziram juntas uma encomenda de, de 1.200 cartelas de adesivos em 4 horas, certo? Massa. Sempre assim, ó. Tem alguma coisa, aí tem um ponto, pá, e algo muda, algo acontece. Olha só. Essa gráfica recebeu uma encomenda de 1.300 cartelas desse adesivo. Porém, 3 das máquinas não poderão ser utilizadas por estarem em manutenção. Portanto, o tempo necessário para produzir essa nova encomenda será maior que as anteriores em... Perguntou, ó, lembra? Pegadinha aqui, perguntou quanto que o tempo vai ser maior. Né? Quão maior vai ser o tempo agora que 3 máquinas se for falecer. Né? Olha só, uma gráfica então possui 5 máquinas. Primeiro passo da regra de 3, nunca muda, hein? Sempre aqueles 3 passinhos. Nunca muda. Primeiro passo qual é mesmo? Boa, descobrir as grandezas. Máquinas, tem quantas? 5. Outra grandeza, cartela, posso contar cartelas? Então, 1.200 cartelas. Outra grandeza, horas, 4 horas. Ponto. Algo aconteceu, esse é o meu antes. Vai ter o meu depois. Depois, 3 máquinas não podem ser utilizadas. Se tinham 5, 3 não podem ser utilizadas, sobram 2. Quero fazer quantas cartelas? 1.300. Demora X horas. Certo? Legal. Primeiro passo está feito. Antes e depois estão descobertas as grandezas. Segundo passo, o mais importante, onde a galera mais erra. Analisar o quê? A proporção. E com essa dica que eu vou te dar, você nunca mais vai errar essas setinhas, galera. Olha que dica boa. Sempre, sempre, não tem às vezes, sempre olhe para onde está o X e para mais alguém. Sempre de duas em duas, aonde está o X e mais alguém. Por que onde está o X, prof? Porque, por exemplo, máquinas e cartelas, eu já sei o que aconteceu. Né? Máquinas diminuiu 3 e a cartela aumentou 100. Eu já sei o que aconteceu com elas. Estou preocupado com o X, então é ele que é o cara da minha questão, ele é o rei, ele que fica isolado do lado esquerdo, ele que é o centro das atenções da minha questão. Então eu estou preocupado como que a grandeza onde se encontra o X, que é a grandeza horas, ela se relaciona com as outras grandezas. É isso que eu estou preocupado. Professor. Então sempre o X e alguém, o X e alguém, o X e alguém. Horas e máquinas, vamos ver a proporção? Professor, vou perguntar de máquinas para horas primeiro, vamos ver. Quanto mais máquinas eu tiver para fazer a mesma quantidade de cartelas, sempre tem que ficar todo o resto constante, hein? Quanto mais máquinas eu tiver, boa, menos horas eu demoro. É bem mais fácil perguntar assim. Se é mais máquinas e menos horas, mais e menos, direto ou inverso? Inverso. E é só colocar as setinhas, uma para cima, outra para baixo. Não importa, não necessariamente o que você perguntou mais tem que estar para cima, tá? As setinhas é só para você saber como que as grandezas se relacionam. Eu sei, o importante é o X, hein? O X está para cima. Aonde está o X está para cima. E eu sei que se máquina está para baixo, horas e máquinas são inversas. Professor, posso analisar agora máquinas e cartelas? Não deixa. Professor, deixa? Não. Sempre tem que ser X e alguém. Vamos agora horas e cartelas. Quanto mais você pergunta e vai fazendo. Sempre quanto mais. Quanto mais cartelas eu quero fazer, demora mais ou menos tempo? Mais tempo. Se é mais e mais, direta. Divide ou multiplica? Divide. Show, não tem erro. Segundo passo está feito. Né? Cartela está com setinha para cima porque é direta em relação a horas e inversa em relação a máquinas. Legal, galera. Segundo passo feito. Agora o terceiro passo eu te mostrei duas maneiras, lembra? A maneira tradicional e a maneira do Elon. A melhor maneira de todas é do Elon. Aí você que falou que você me prometeu, né? Você não prometeu que você não falou. Mas eu tô esperando a galera comentar aí, né, quem assistir a aula, qual é o método preferido.
beleza? Vamos lá, método 1, tradição. Pega o x e põe de um lado. Como ele aparece ali, você põe. Do outro lado, do lado direito, você põe as grandezas. Se forem diretas, você deixa como elas apareceram. E se for inversa, você inverte. Vamos lá, máquinas. Máquinas em relação ao x é inverso, então eu inverto. Em vez de escrever 5 sobre 2, escrevo 2 sobre 5. E eu multiplico pela outra grandeza. Se tiver mais, eu vou multiplicando. Tem mais umas, que é a cartelas. Cartelas em relação a horas, o x que é o importante, hein? Cartelas em relação a horas é direta. Se é direta, simplesmente eu vou deixar como está ali, 1.200 sobre 1.300. Vou fazer as minhas simplificações avançadas, os zerinhos eu mandei embora, deu boa. Agora eu simplesmente, tá, não fiz nada demais, o 5 vezes 3 eu passei multiplicando, e 2 vezes 2 eu multipliquei, deu 24, o x veio multiplicando também, ficou 24x. Faço a minha continha, 24 com 4 dá 6, x vai dar 65 dividido por 6. Isso está em horas, né? Então vai dar 10.83333, o quê? Horas. Só que não é legal deixar assim, né? Vamos pegar aquela parte decimal, 0.8333. Já te ensinamos no 100 como fazer isso, né? Como é que eu faço esse cara virar minuto, a parte decimal? Então cuidado, isso não é 10 horas e 83 minutos. Aquele 0,83, né, a parte decimal, também está em horas. Então eu tenho que fazer virar minutos. Bom, eu faço assim, ó. Eu gosto de um método de dividir na chave, tá? Você pode dividir 65 por 6 na chave, vai dar quociente 10. 6 vezes 10 dá 60, resto 5. Ou seja, o que é 65 dividido por 6? É 10 horas e mais 5 sextos de hora. Descobri 5 sextos é justamente 0,83. Né? Legal fazer aquela parte da fração virar aqueles 5 sextos, né? Aquela parte da fração justamente virar o que eu quero, virar uma fração boa para eu fazer. Então 5 sobre 6. Então é 10 horas mais 5 sextos de uma hora, né? 0,8333. E aí aquela parte que está em fração, eu multiplico por 60, porque numa hora tem 60 minutos. Que seria equivalente a fazer aquele 0,83 e multiplicar por 60 direto. Né? Mas agora, como está em forma de fração, fica fácil saber que é 50 minutos. Então a resposta é 10 horas e 50 minutos. Foi o quanto levou para eu fazer essas 1.300 cartelas. Se eu tinha demorado antes, quantos mesmo? 4 horas, né? Demorei 4 horas antes, então demorei a mais, que foi o que ele perguntou. A mais eu demorei 6 horas e 50 minutos. Certo, galerinha? Bem importante isso. Então, arrase aí, né? Tome cuidado com essa transformação de horas em minutos. É bem delicado. Divida na chave, olha o resto. E aí você já fez esse cara virar uma fração bem bonitinha. Ok? Tranquilinho? Vamos lá? Senhor, e o método 2 do Elon? O melhor método de todos, hein, galera? Olha que massa, né? O método 2 é simplesmente que você, em vez de fazer aquele método tradicional, jogar o x de um lado e ir invertendo, né, ou multiplicando como está ali, você faz assim, ó, olha que massa. Antes você tinha, em relação ao x, né, o x ele era, a horas era direta a cartelas e inverso ao número de máquinas. Então, se o x, né, no caso o 4 que era antes, depois virou x, que eu não sei quanto vale. O 4 era direta a cartelas. Se é direta, divide. E o 4 ele era inverso ao 5. A máquinas, né? Horas é inversa a máquina. Então, esse cara vai lá e multiplica por 5. Então, 4 sobre 1.200 vezes 5 e a proporção se manteve. Né? Agora, o x divide o 1.300, porque continua sendo direto a cartelas, e multiplica máquinas, porque continua sendo inverso. Lembra? Direto divide, inverso multiplica, então vai multiplicar o 2. Se eu fizer minhas continhas, né, fazer um monte de simplificaçãozinha, ó, fiz aqui, ó, cortei os zerinhos, o 4 com 12 vai dar 3, até ficou mais fácil a conta, galera. Ó. Eu vou achar que o x de novo vale 10.833 horas. Lembra, se quiser saber quanto vale em minutos ali, divide na chave, olha o resto, divide por 6 também o resto, você vai saber em forma de fração bonitinho. Beleza? Legalzinho?
Vamos para a próxima questão, galera. Importante saber aí. Questõezinhas bem massa. Opa, vamos lá. Fechou. Fomos. Essa questãozinha, ela tem a parte, é a penúltima questão aí da aula, né? Não adianta fazer muitas e muitas questões dessa parte, não tá tão na moda assim, tá caindo mais no Enem, na UFSC, raramente aparece aí, tá? Bem difícil mesmo, mas é legal você aprofundar um pouco, né? Eu vou aprofundar com você no exemplo 5, vai ser bem parecido com o exemplo 4, mas de maneira mais aprofundada. Então vamos começar a aprofundar nosso conhecimento, olha só. Uma reforma de 100 km de asfalto seria executada por 15 operários trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias. Agora tem um ponto, algo vai acontecer. 5 trabalhadores foram transferidos quando a obra ainda não havia começado. E devido ao acordo firmado, ao invés dos 100, vão fazer apenas 90 km de asfalto. Em quantos dias os 10 trabalhadores restantes concluirão a obra, se agora estão trabalhando 9 horas por dia? Vamos fazer? Primeiro passo, olhar as grandezas. Vou ver então. Primeira grandeza, asfalto. Tem quantos? 100 km. Vocês têm que fazer 100 km de asfalto. Operários, tinham 15, trabalhando 8 horas por dia, durante 20 dias. Esse é o meu antes. Vamos ver o depois? Depois, o que acontece? 5 foram transferidos. Se tinham 15, 5 foram transferidos, sobraram 10. Entendi. Legal, professor. A obra não havia começado, isso é importante, hein? Não havia começado a obra ainda. Legal. Agora, em vez dos 100 km de asfalto, vamos fazer apenas 90, porque tem menos gente trabalhando. Entendemos, prof? Esses caras vão trabalhar mais, vão trabalhar agora. Quer saber quantos dias, né? Eles vão levar para fazer essa obra, esse asfalto, trabalhando agora 9 horas por dia. Legal? Fiz o antes, fiz o depois. Vamos ver as proporções agora? Sempre lembrem, para você anotar isso, o X e mais alguém. Vamos ver. Quanto mais asfalto eu quero fazer, boa, mais dias eu levo. Diretas. Dias e operários. Quanto mais operários estiverem trabalhando, menos dia vai levar. Se você fizer assim, você nunca vai errar, galera. O X e mais alguém. Quanto mais operários, menos dias vou levar. Inverso. Dias e horas por dia. Quanto mais horas por dia eu trabalhar, menos tempo eu vou levar para fazer a minha obra. Quanto maior for a minha jornada de trabalho, né, menos dias eu vou levar para fazer essa obra. Se é mais e menos, de novo, é inverso. Olha que massa, galera. Professor, posso perguntar do inverso também? Sim. Quanto mais dias eu levei, menos horas por dia eu trabalhei. De novo, é inverso, não tem erro. Se tiver dúvida, faça dos dois lados, né? Faça a ordem contrária para você não errar. Fiz o antes e depois, classifiquei entre inverso e direta e agora você escolhe o seu método. Método tradicional, põe um X de um lado, se for direto você deixa como está, se for inverso você inverte. Beleza? Olha só que legal. Asfalto e dias são direto, deixa o 100 sobre 90. Operários e dias são inverso, né? Operários e dias é inverso, então eu inverto, 10 sobre 15. Horas por dia e dias também é inverso, então eu inverto. Em vez de ser 8 sobre 9, é 9 sobre 8. Legal, prof. Simplifico o que der, agora vai ser massa, hein? Vai ser Samurai Plus. Olha só que massa. 0 com 0 foi, sobrou 9. 9 com 9 foi embora. 20 com 10 vai sobrar 2 lá do outro lado. Muito bom. Vamos mais. 10 que sobrou do 0 que eu cortei, 10 com 2 sobra 5. E o 5 com 15 vai sobrar 3. Foi um método samurai agora, hein, galera? Que massa. Foi, hein? Sobrou 1 sobre x. Sobrou um 3 lá embaixo e um 8, né? Em cima sobrou tudo 1, que eu cortei tudo, simplifiquei tudo. Ficou muito massa. Vai ficar 1 sobre x igual a 1 sobre 24. Multiplico cruzado, uma equação fracionária. Sempre posso multiplicar cruzado numa equação fracionária. O x é multiplicando, 24 também. X igual a 24 dias. Time do Elon, se preparem, time do Elon. Método do Elon Lages. Antes e depois. Antes, o meu principal quem é? É o x, é o dias. Então, tinha 20 dias. 20 dias era inversa a 8, então multiplica. Era inversa a 15, então multiplica. E era direto a 100, então divide. E depois, a proporção se manteve, a proporção fica constante. O x
era inverso a 9, inverso a 10, né? Ficou inverso a 9, ficou inverso a 10 e continua sendo direto a 90. Faço minhas continhas, vou achar x igual a 24. Olha que massa, questão show, né, galera? Bem legalzinha, acho que tá clara essa ideia de regra de 3 composta. E vamos para a nossa última questão da aula, uma questão agora nível mais difícil, questões em que existe uma grandeza oculta. Grandeza oculta, hein? Bem massa, olha só. Certa tarefa seria executada por 15 operários. Professor, eu lembro dessa questão aí, não é anterior? Calma aí, aluno, não repetiu o slide, presta atenção. 15 operários faziam esse trabalho trabalhando 8 horas por dia durante 20 dias. Até agora igual. Se 5 trabalhadores foram transferidos, até agora igual. Olha a zebra. 5 trabalhadores foram transferidos quando completados 13 dias do início da tarefa. Os caras já tinham trabalhado alguma coisa. Na questão anterior, eles não tinham começado a obra. E aí, não fez muita diferença. Agora, eles já trabalharam 13 dias. Dos 20, trabalharam 13. Professor, ferrou. Vamos lá, então? Continuamos a questão, galera. Vamos aprofundar. Vou explicar bem devagarinho para você entender bem. Olha que legal. Então, em quantos dias os 10 restantes vão concluir a tarefa se agora vão trabalhar 7 horas por dia? Vamos montar nossa regra de 3? Olha só, resolução. Tinha operários, tinham 15, 8 horas por dia, durante 20 dias. Bem legal. Completou 13 dias do início da tarefa. E agora? Né, professor? Claro, vou ter que criar uma nova grandeza. Por quê, professor? Porque esses caras, né, se 15 operários trabalhassem 8 horas por dia durante 20 dias, eles fariam 100% da tarefa. Professor, cadê essa porcentagem? Eu tive que criar essa muleta, porque senão eu não conseguia lidar com aquele 13 dias. Os caras ficaram 13 dias e não ficaram lá de braço cruzado olhando para o sol, né, galera? E nesses 13 dias eles fizeram alguma coisa da obra. Fizeram uma porcentagem da obra, isso é muito interessante, né? Então, olha só, se esses 15 operários trabalhando 8 horas por dia, durante os 13 dias fizeram quanto da obra? Bom, só você ver a porcentagem, né? Você vai... 13 dias, se você fizer a regra de 3, vale 65% dos 20 dias. Vai lá, faz a regra de 3. 20 é igual a 100%, 13 é x. Você vai achar esse x igual a 65%. Então, os caras só fizeram 65% da obra, galera. Só fizeram isso, 65%. E depois, né, quantos dias vai demorar para os 10 caras restantes trabalhando agora 7 horas por dia? E quanto que eles vão ter que fazer da obra? Bom, se já foi feito 13 dias, eles vão ter que fazer quanto da obra? Os 35% que restou. Né? Lembre, galera, e se fosse nas mesmas condições? Levaria mais 7 dias para completar os 20. Mas agora são em outra condição, né? Tem menos pessoas, vão trabalhar menos horas por dia, portanto vai levar mais dias, certo? E como a galera de antes já fez 65% da obra, a galera de agora vai ter que fazer só o restante, os 35%. Professor, agora essa regra de 3 tem 3 linhas? Não, tem 2 só. Por quê? A primeira linha, 15, 8, 20, 100, ela não aconteceu. Né? O que aconteceu foi 15 operários durante 8 dias, né? A segunda linha, 15 operários durante 8 dias, 15 operários trabalhando 8 horas por dia, durante 13 dias fizeram 65% da obra. E a terceira linha também aconteceu. Os 10 operários agora que vão trabalhar 7 horas por dia, durante quantos dias eles vão fazer o restante, que é os 35%. Então só aconteceram a segunda e a terceira linha. A primeira linha não aconteceu. Por isso que eu vou usar simplesmente a segunda e a terceira. Operários e dias, o x e mais alguém, lembrem? X e mais alguém. Quanto mais operários trabalharem, menos dias eu levo. A proporção se manteve, né, Céu? Dias e horas por dia, quanto mais horas por dia eu trabalhar, menos dias vai levar. Inverso, de novo. E dias e porcentagem da tarefa, bom, quanto mais dias eu trabalhar, mais da tarefa eu faço. Então é direta, eu deixo a setinha igual estava o dia, certo? Legal, equacionei,
E agora eu resolvo, né, galera? Não tem erro. Vamos resolver então essa questãozinha? Olha que massa. Vamos nós. 13 sobre x, você deixa de um lado bonitinho. Pega os outros agora. Operários eu inverti, porque é inverso. Horas por dia eu inverti, porque é inverso. Tarefa eu deixei como tá, porque é direto. Fiz minhas continhas, simplifiquei. Né, ó. Dá para dividir por 5, o 10 e o 15, vai sobrar 2 e 3. 7 com T5 sobra 5 lá embaixo. 65 com 13 vai sobrar 5 ali. Vai ficar então. E o 5, o 5 com 5 eu mandei embora. Metendo um facão na galera aí, né, galera? E o 8 com 2 vai sobrar 4. Senhor, não gosto de fazer essas continhas aí, não. Você pode multiplicar tudo, mas é bem mais fácil, né? Bem mais fácil fazer assim. Você vai simplificando tudo. Ó, quer ver que massa? Mas com calma. 10 com 15, divide por 5. 10 sobre 5, 2. 15 sobre 5, 3. 7 sobre 35, sobra 5 embaixo. 65 com 13, sobra 5 daquele lado. 5 com 5 eu mando embora. 2 com 8 sobra 4. Vai ficar a mesma resposta. 12 dias, né? Multiplico 3 vezes 4 dá 12. Multiplico cruzado a minha equação. 12 dias. Elon, método Elon Lages, infalível, hein, galera? Muito massa. Vamos lá. Multiplicando. Sempre o x como referência. 13. Inverso a horas por dia. Multiplica. Inverso a operários. Multiplica. Direto a porcentagem. Divide. E depois igual. O x inverso a 7 multiplica. Inverso a 10 multiplica. Direto a 35 divide. Faço as minhas continhas. Vai dar 12. Mesma coisa. Bem legal. Mas galera, mesmo nas questões mais difíceis, presta atenção, tem um método, o Sen sempre te mostra um método mais fácil, né? Na verdade, é um método, não sei se ele é mais fácil, mas ele atinge algumas pessoas que gostam mais da lógica, né? Passar menos trabalho de conta. Olha que legal. Pense no seguinte, ó. Se fossem os mesmos 15 operários e se os caras trabalhassem 8 horas por dia, galera. Nas mesmas condições, lembra que eu falei? Se não mudasse as condições, eu vou esquecer a grandeza oculta agora. Se não mudasse as condições, para terminar a obra, os caras iam levar 7 dias. Concorda comigo? Ó, já fizeram 13. Se nas mesmas condições, os 15 operários trabalhando 8 horas por dia, eles iam fazer em 20 dias, não iam? Já fizeram 13 e iam terminar em 7. Agora, ficaram 10 operários, trabalhando 7 horas por dia, vão fazer em X dias. Deve fazer assim também. Né? Os mesmos 35% que sobraram, a galera de antes levaria 7 dias. A galera nova vai levar quantos dias, professor? Não sei, vamos fazer a continha? Última vez então, para nossa regra de 3, faça comigo. Maneira tradicional, X de um lado, direta você deixa como tá, inversa você inverte. Vou ter que inverter os dois, 7 sobre 8 e 10 sobre 15. 7 com 7 eu mando embora, 10 com 15 fica 2 e 3, 2 com 8 manda embora, olha só, bem menos continhas, x igual a 12. E a última vez, time do Elon, venha comigo. O 7, que é onde está o x, é inverso a 8, multiplica, é inverso a 15, multiplica. E essa proporção se mantém, vai ser igual ao x, que multiplica agora o 7 horas por dia, que é inverso, e multiplica o 10 também. Vou achar 12 dias. Bem legal a questãozinha, né, galera? Bem difícil, mas muito massa de entender, se você pegou bem a ideia. Os dois métodos diferentes. Se você gostou mais de Elon, comente aí. Se você gostou mais do método tradicional, comente. Por favor, curta o vídeo, galera. Vamos divulgar aí. Tô parecendo um youtuber já, mas tô me acostumando com esse negócio de vídeo. E aí, muito obrigado aí pela atenção. A próxima aulinha para o extensivo UFSC vai ser porcentagem. Agora começa a divergir as aulas. E para o especial, transformação de escalas. Belezinha? Muito obrigado pela atenção de todos, galera. Sempre um prazer estar aqui. Valeu, é nóis. Muito obrigado.